Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje vamos começar a falar sobre funções. E antes de começarmos a nossa aula em si, eu só queria destacar um ponto. Essa aula já foi gravada no nosso curso de Excel intermediário. E ela também será publicada no nosso curso de Excel avançado. Pois talvez você não tenha acompanhado o nosso curso intermediário e você precisa realmente saber como utilizar funções no nosso curso avançado, já que algumas funções são muito específicas, então você precisa ter esse conhecimento de saber procurar a função que mais se adequa ao seu projeto. Então, se você já viu essa aula no curso intermediário, basta marcar como concluído essa nossa atividade e prosseguir com as próximas aulas. Se você ainda não viu, basta acompanhar agora a nossa aula. Bem, para começar a falar de funções, a gente precisa entender que essas funções são bem semelhantes a funções que utilizamos em programação, por exemplo. Então, essas funções são um conjunto de métodos ou instruções nas quais vão nos retornar um valor. Ou seja, a gente consegue fazer operações com essas funções ou até mesmo algum tipo de combinação lógica e, indo além, até mesmo extensões que a gente consegue realizar também. Bem, entre essas várias funções, a gente pode, por exemplo, exemplificar uma aqui. Basta selecionarmos a célula que queremos editar, inserimos um sinal de igualdade, esse é o primeiro termo que a gente precisa colocar na nossa célula, para o Excel entender que a gente vai começar a trabalhar com uma função em específico. No caso, podemos fazer uma soma simples aqui. O Excel, a princípio, vai nos permitir a visualização de várias funções para nós autocompletarmos. Então, são funções relacionadas àquilo que a gente está pesquisando, tanto na nossa célula em específico, quanto na nossa barra de fórmulas. Basta a gente vir aqui e escrever da mesma forma, certo? Mas tem uma maneira mais simples da gente encontrar funções que a gente a princípio não sabe o nome ou não sabe para que serve de forma mais simples. Para isso, a gente precisa vir aqui na nossa barra de fórmulas e ao lado aqui a gente vai ver um símbolo de função. Ao passarmos o cursor por esse símbolo, iremos ter aqui uma observação que diz para nós inserirmos uma função. Claro que com a célula já selecionada, onde eu quero ter o resultado, basta eu vir aqui e clicar. E o que vai acontecer? O Excel vai exibir uma nova janela, e essa janela aqui tem a princípio uma categoria na qual a gente pode escolher funções. Bem, vou explicar para vocês de uma maneira mais simples. A gente tem essa barra de pesquisa aqui, e a gente já pode fazer essa busca por função nessa barra em específico, ou podemos pesquisar por categoria, o que é muito mais simples quando queremos algo em específico. E o interessante é que por categoria, a princípio ele vai mostrar aqui quais são as funções que eu usei recentemente. Se eu vier aqui e selecionar mais opções com relação à categoria, vamos ter uma série de opções nas quais eu posso selecionar. Eu tenho funções que eu posso escolher com relação a uma categoria financeira, a categoria de data e hora, matemática, estatística, então uma série de categorias nas quais eu posso escolher. E olha que interessante, eu, por exemplo, quero pesquisar uma função em específico. Neste caso, eu quero pesquisar hiperlink. Só que eu não sei o nome dessa função. Então, para mim selecionar aqui, eu poderia vir aqui em categorias e fazer uma breve busca sobre a função. Só que o processo de pesquisa vai ser um processo meio extenso, pois vamos ter que descer toda essa barra de funções aqui, e são muitas funções. Neste caso, as categorias servem justamente para isso, para facilitar a nossa pesquisa. Bem, como eu quero pesquisar uma função que me retorna um link, eu a princípio pesquisaria em texto. Selecionando essa categoria, tem uma série de opções, porém na minha pesquisa eu não encontrei a função que eu quero. Posso vir aqui em outra categoria e pensar, o hiperlink pode ser muito bem uma página da web, até porque ele nos retorna uma página da web. Então eu viria aqui e selecionaria web. Porém, a gente tem que lembrar que hiperlink não só serve para referenciar páginas da web, mas para referenciar objetos ou células que temos internamente no nosso Excel, ou até mesmo referenciar para um outro documento. Então, web não seria a nossa pesquisa. A gente poderia selecionar aqui, neste caso, pesquisa e referência. Realizamos uma breve busca aqui e descobrimos
que hiperlink está nessa categoria. Ao selecionar essa função, a gente consegue perceber aqui, primeiramente, a estrutura dela. Quais são os argumentos necessários para a construção dessa função e o que ela me retorna. A gente consegue ver aqui uma pequena descrição, que é criar um atalho ou um salto que abre um documento armazenado no nosso disco rígido ou em um servidor de rede na internet. E se a gente tiver com alguma outra dúvida a respeito dessa função, a gente consegue vir aqui selecionar essa opção de ajuda sobre essa função. O Excel já vai nos dar o suporte sobre o que aquela função faz de uma forma mais detalhada na nossa página da web, certo? Então aqui a sintaxe ele vai dar uma maior ênfase aos argumentos de entrada, ele vai dar uma maior ênfase à relação de comentário, a respeito da saída, a respeito de como a gente pode estar utilizando. Então é um recurso interessante também, caso a gente tenha alguma dúvida na construção da nossa função. Bem, a gente pode fazer essa busca de uma forma mais rápida também. Basta vir aqui, selecionarmos tudo e fazermos uma pesquisa nessa barra de pesquisa aqui. Basta apagarmos o que está escrito aqui, que é digitar uma breve descrição com o que a gente deseja fazer. Então a gente pode até aproveitar aqui a nossa tabela que temos escrito e fazermos uma pesquisa por uma multiplicação, pois a minha coluna de quantidade vezes a minha coluna do preço vai nos retornar o valor total de todos os produtos que a gente comprou. Então a gente pode vir aqui e digitar a multiplicação. Neste caso, o Excel não vai retornar absolutamente nada. A barra de pesquisa dele diz a respeito de uma pequena descrição ou breve descrição da função que queremos encontrar. Porém, quando a gente faz essa pesquisa, o que acontece? O Excel, para realizar a busca, ele vai fazer uma comparação daquilo que a gente pesquisou com a função que mais se assemelha na forma de escrita. Como a gente está utilizando o Excel na versão português do Brasil, a própria Microsoft já faz uma tradução dessas funções. Então essas funções serão abrasileiradas. Então se a gente quer uma multiplicação, então a gente nem precisa completar a multiplicação, pois existe uma função que se chama, neste caso, multi, certo? Claro que a multiplicação a gente consegue fazer de uma forma manual, que é apenas indo aqui na nossa célula e fazendo uma multiplicação individual de célula, mas para a gente ter uma noção, existe uma função que se chama multi e já faz essa multiplicação. Então, se a gente vier aqui e selecionar essa função, aplicarmos OK, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para a gente de uma forma mais intuitiva aquilo que temos que fazer. Neste caso aqui, o que acontece? Ele vai pedir o número 1 e o número 2. Esses números são argumentos, então são células nas quais a gente tem que realizar a nossa multiplicação. Observem, eu acabei de deletar aqui uma célula, que era a nossa D11, porque o Excel realizou de uma forma intuitiva a seleção da nossa linha completa. Só que nesse caso não queremos a nossa linha completa, nós queremos as células de forma individual da nossa linha. Então, a gente pode, por exemplo, aqui zerar, então não existe nenhum número, e vir aqui e selecionarmos a nossa célula de maneira manual. Selecionamos aqui, vimos que C11 foi preenchida ali no nosso número 1, que é o nosso parâmetro 1. Selecionamos agora o nosso parâmetro 2, que é a primeira linha da coluna de preço, que estamos utilizando na nossa tabela. Então a gente já percebe aqui que o Excel já apresenta os números nos quais a gente vai estar realizando a multiplicação. A célula que contém o número 6 e a célula que contém o número 2. Claro que ele permite a gente acrescentar mais parâmetros de entrada, neste caso de 1 a 255, que é o número de parâmetros que a gente consegue utilizar nessa função. E aqui ele já vai nos apresentar o resultado dessa resposta. E olha que interessante, ele já vai realizar essa formatação para a gente, pois a gente está utilizando uma formatação monetária aqui na nossa coluna de preço. Então, quando a gente multiplica uma quantidade com um preço, nosso resultado é em preço. O Excel já consegue fazer isso para nós de forma automática, a gente não precisa formatar. Vamos aqui e clicamos em OK. Viram só? O resultado apareceu da forma que a gente quer. Então, da próxima vez, a gente já sabe como realizar a introdução dessa função, de como é a sintaxe, como é a nossa estrutura. Então, a gente já consegue fazer isso de maneira manual da mesma forma. Venho aqui, digito multi, seleciono o parâmetro 1. Então, a gente viu que, diferentemente da construção a gente realizou da forma anterior, que é aparecendo aquela caixa de diálogo
que a gente selecionava as células de forma individual, quando a gente está inserindo uma função na barra de fórmulas, a gente, após cada parâmetro, temos que adicionar o ponto e vírgula para dar um encerramento naquela célula que selecionamos ou naquele conjunto de células que também podemos estar selecionando. Selecionamos aqui a outra célula que queremos trabalhar. A gente pode terminar fechando o parêntese aqui, porém, se a gente digitar Enter aqui agora, o resultado também será multiplicado. O Excel já faz isso de forma automática para a gente. Viram só? São dois métodos de inserir uma função e o resultado é o mesmo. E se por acaso esquecermos essa função para uma próxima vez que a gente for utilizar, basta vir aqui na nossa barra de fórmulas, no mesmo ícone de inserir uma função, e vamos ver aqui que as funções que a gente utiliza da forma mais recente vão aparecer aqui. Então são diversas categorias aqui para diversos propósitos que você pode ter. Então, como por exemplo aqui em data e hora, a gente pode ver funções que utilizam a data e utilizam a hora para estar funcionando, como a função dia da semana, que é utilizada também. Algumas dessas funções são muito importantes se você vai utilizar de forma constante no Excel quando você trabalhar com esse software, e outras nem tanto. Mas é sempre bom você dar uma olhada, pois para qualquer tipo de caso você pode estar necessitando dela. É claro que a gente consegue também criar funções. Então, é um recurso que o Excel nos permite fazer, mas é algo mais avançado que a gente vai ver em próximas aulas.